Bem, agora sim nós vamos falar com a oftalmologista Ana Paula Canto, porque a saúde ocular, gente, é muito importante. E no caso das crianças, ainda pode prejudicar na escola, no aprendizado. E o mais importante, podemos evitar aí problemas futuros. Não é isso mesmo, doutora Ana Paula? Bem-vinda! Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui. Já gostei que estamos aqui com algumas imagens ilustrativas, doutora. Isso, sobre o olho da criança, sobre a estrutura ocular. Então tá, doutora, pra gente começar, olha só, eu pesquisei aqui que existem mais de 29 mil crianças cegas por causa de problemas oculares. E é um número bastante alarmante, é um número muito alto. Ao que se deve esse número? Exato. O principal motivo da criança ter uma baixa visão na infância, às vezes, é a falta do óculos dentro do prazo que ela deveria ter usado o óculos. Então, a visão da criança se desenvolve até os 7 anos de idade. Se a mãe não diagnostica que tem um grau mais alto, ou se tem um estrabismo, que é o olho torto, ou lá no teste do olhinho da maternidade, alguma doença mais específica, como uma catarata congênita, acaba não desenvolvendo a visão. E daí, se for descobrir só com 17, 18 anos, quando às vezes vai tirar a carteira de motorista, já passou o tempo já do está bem desenvolvimento comprometido visual. Muitas vezes, né, doutora? Eu queria que você falasse pra gente como que é feito esse teste do olhinho, porque a gente não para falar muito do teste do olhinho, mais o teste do pezinho. Exatamente. Na maternidade são feitos diversos exames na criança, do olhinho, da língua, do ouvidinho, do coração, mas um deles é o teste do olhinho, que é super importante, que vai ver o reflexo vermelho do fundo do olho da criança. Porque existem algumas patologias que são doenças que a mãe pode adquirir durante a gestação e passar para o bebê, causando catarata congênita, glaucoma congênito, infecções intrauterinas como toxoplasmose, sífilis, podem causar alteração do fundo do olho da criança também. E isso vai fazer com que ela não enxergue direito e é um diagnóstico que tem que ser precoce para poder ter um tratamento adequado. Mas a mãe, ela não precisa necessariamente ter algum problema ocular para passar isso para a criança? Não, ela não precisa ter um problema ocular para poder passar para a criança. Então, existem algumas doenças congênitas, que seria a catarata, o glaucoma, ou infecções que a mãe pegou durante a gestação, que podem passar para a criança intraútero, que vai ser diagnosticado no teste do olhinho na maternidade. Doutora, e assim, ela faz o teste do olhinho na maternidade e depois de quanto tempo que a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento ao médico, ao oftalmologista com a criança? É muito importante que seja feito antes dos 7 anos de idade. Uma idade ideal é aos 3 anos de idade, que ela consegue ir ao oftalmologista, já consegue referir se está enxergando, se não está enxergando os bichinhos, ou algum outro teste mais específico que a gente faz na infância, e consegue ver se tem algum grau mais alto, ou se um olho enxerga, o outro olho não enxerga, se um olho não tem grau, o outro olho tem grau. Então, 3 anos é uma idade que todas as crianças deveriam ser examinadas. Se tem casos na família de tumores intraoculares, de estrabismo ou de graus mais elevados, essa criança deve ir ao oftalmologista antes dos 3 anos de idade. O próprio pediatra, ele já faz um screening no consultório de pediatria para poder orientar os pais, leve antes, leve com 1 aninho, leve com 2, não, já acho que tem algum reflexo diferente aqui, vamos ao oftalmologista precocemente. Ótimo, para a gente falar desse assunto, tem um VT da doutora Ana Paula? Olha só, agora nós vamos conhecer a história do Guilherme, que é paciente da doutora Ana Paula e também é prova de que os cuidados com a visão devem começar já desde cedo. Foi com apenas 4 anos de idade que o Guilherme foi diagnosticado com ambliopia, uma doença mais conhecida como olho preguiçoso. Nós percebemos pelo fixado do olho dele direito, a gente percebeu que o olho dele não acompanhava os movimentos laterais com a mesma precisão do olho esquerdo. Então, nós decidimos procurar um profissional, um oftalmo, para poder averiguar, investigar essa situação. Nessa época, ele praticamente não tinha mais visão em um dos olhos, o que atrapalhava muito as atividades simples do seu dia a dia. Ver televisão, jogar videogame. Era difícil, você não jogava muita bola, não brincava muito porque não conseguia enxergar direito? Sim, eu não brincava muito, né? Ele se aproximava muito da televisão, eu enxergava a televisão muito perto. Dificuldade no começo, quando eu não lia, para ver figuras, às vezes tropeçava muito na rua, então tinha essas dificuldades normais que uma criança que tem um problema de vista tem, caminhar, ou
o fixar o olhar, assistir televisão, né? Jogos de videogame, computadores, né? Desde então, o garoto passou a usar óculos e tem acompanhamento oftalmológico frequente. Por isso, hoje, aos 10 anos de idade, está com o quadro super estável. Ele começou com um tampão no olho direito, no olho preguiçoso, para poder estimular, né? No olho esquerdo, perdão, para poder estimular o olho preguiçoso, né? O olho direito, e a receita do óculos, né? Os dois foram bem importantes. Acho que mais o tampão, para ele poder estimular, né, o campo de visão do olho direito, né, que ele tinha muito pouco, e em seguida o óculos, né? O que melhorou para você? O que está melhor hoje em dia que você não conseguia fazer antes? Jogar videogame, jogar celular, assistir televisão. Ai, eu e a doutora, a gente tá rindo. Jogar videogame, mexer no celular. E isso é muito frequente. No consultório, as mães de adolescentes entram dizendo, pelo amor de Deus, doutora, diga que ele não pode ficar no celular, ou no computador, ou no tablet, porque é o dia inteiro. Pois é, para estudar eles não falam que tem dificuldade, né, doutora? Não. O que seria essa história do Guilherme, desse olho preguiçoso? Então, o Guilherme, ele apresentava o que chamou a atenção dos pais, que são professores, cedo, notaram que estava muito na frente do computador, do celular, aproximando muito. Ele tinha um grau mais elevado de hipermetropia e mais num olho do que no outro. Então, o que acontece? Quando tem uma diferença de mais de 2 graus entre um olho e outro, o cérebro diz, tá difícil de enxergar com esse olho, vamos deixar ele de lado, eu quero estimular só o outro a enxergar. E esse que não enxergava direito por causa do grau mais alto, fica preguiçoso. Em termos médicos, a gente chama de ambliopia. Ambliopia. Então, o importante é você usar o óculos, né? Fazer um diagnóstico que ele tinha uma diferença de grau importante, fazer a criança usar o óculos e o tampão ao que o pai se referiu. É muito, a gente pode mostrar como que é usado. É usado no olho bom, não no olho ruim. Por quê? Porque eu quero estimular o olho ruim a enxergar. Então, eu vou fazer tampão, uma oclusão, algumas horas por dia, alguns dias na semana. Então, que eu vou colocar o tampãozinho no olho da criança. Não pode ser em cima do óculos, é grudadinho na pele mesmo, no olho bom, para estimular o olho ruim. E é importante, se precisa de óculos, usar junto com o tampão o óculos. E não adianta fazer o tampão e dormir, né? Não tem como. O importante é estímulo visual. Então, vai desenhar, vai brincar, vai para a escola. É importante os coleguinhas não fazerem um bullying da criança, os professores compreenderem que a criança precisa ir com uma oclusão. Infelizmente, eu tive um caso de uma escola que não queria deixar a criança usar a oclusão na escola. Ela tem que usar, é um desenvolvimento. Como assim? Como assim? Eu tive que fazer uma carta e fiquei impressionada. Isso é uma função da escola, dos professores ajudarem. Ajudar e até ensinar isso para os outros colegas. Como é que isso funciona, né, doutora? Vamos brincar de pirata hoje, levar para o lado lúdico. Aqui nós temos algumas imagens que a doutora Ana Paula trouxe para a gente. Doutora, o que seria esses 2 olhos aqui? Que complicações que tem? Vamos levantar lá para ver. Isso é o que o Guilherme tinha. Vamos mostrar as 2 últimas imagens aqui, que é o olho torto, que é o estrabismo, que está mostrando aqui. Então, nessa imagem, o estrabismo, o olhinho está virado para dentro, um dos olhos. Um olha reto e o outro olha para dentro. E aqui é o estrabismo divergente, que um está olhando reto, o outro está olhando para fora. Para isso, algumas vezes a gente corrige simplesmente usando o óculos. Que seria a principal forma de tratamento. Principal, ou em alguns casos é cirúrgico. Precisa fazer cirurgia para poder melhorar essa parte estética e poder ajudar no desenvolvimento visual da criança. Mas não seria somente a parte estética que fica prejudicada. Não. Realmente ele vê de uma forma torta. Ele suprime o olho que está virado para fora. Às vezes as pessoas podem se perguntar, mas ele está olhando então para lá e está olhando para frente, que confusão é essa? Não, o olho que está virado, o cérebro suprime a imagem, quer dizer, apaga aquela imagem, ele não vai enxergar, vai enxergar apenas o que está virado para frente. Mas se está sempre virado para o lado, aquele olho não vai se desenvolver. Algumas crianças têm o que chamam de alternância. Ora, um olha para frente e o outro olha para o lado e vice-versa. Aí acaba se desenvolvendo a visão dos 2 olhos, senão um vai acabar não se desenvolvendo. Entendi. Vamos colocar aqui, doutora. E quais seriam as principais complicações assim que as crianças podem ter? O principal na infância? Na infância. A criança vai começar a reclamar que não está enxergando no quadro negro, dor de cabeça, piscar demais, lacrimejar. A dor de cabeça normalmente depois da escola, durante o período da escola, ou celular, computadores, tablets.
Vai ter algumas crianças são diagnosticadas com déficit de atenção ou com deficiência do aprendizado em si, que elas não estão acompanhando a turma, mas às vezes é porque elas não enxergam. Por isso que elas não acompanham a turma. Por isso a importância de fazer um exame oftalmológico, ir ao oftalmologista para a criança, que às vezes os pais não percebem. Se um olho é bom, ela não vai ter essa dificuldade. E daí vai notar lá, talvez no teste, quando for fazer o teste do Detran, poxa, nunca enxerguei desse olho, nunca É por isso que a importância de estar levando eles todos os anos, fazendo acompanhamento com os profissionais, com os médicos adequados, não é mesmo? Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada, doutora Ana Paula, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas aqui sobre saúde ocular das nossas crianças.